Olá pessoal, professor Tiago Freire para mais uma aula de bioquímica. O assunto de hoje vai ser a fosforilação oxidativa, tá? A gente vai dar continuidade então às vias metabólicas para justamente para a produção de energia para a célula, tá? Bom, antes de iniciar a falar sobre a fosforilação oxidativa, vamos definir o que é fosforilar. Fosforilar é um processo químico onde moléculas do organismo recebem fósforo inorgânico, tá? Então, essas moléculas, por exemplo, o ATP, que é um nucleotídeo que pode então formar até 3 moléculas de fósforos, e é utilizado nas reações bioquímicas do organismo, tá? Existem dois tipos de reação de fosforilação na célula, tá? Existe a fosforilação a nível de substrato e a fosforilação oxidativa. As reações de fosforilação de nível de substrato pode acontecer como acontece na via glicolítica, onde forma-se ATP. No ciclo de Krebs também pode formar também ATP, e esse é o padrão então de fosforilação a nível de substrato. E a fosforilação oxidativa, ela ocorre através da cadeia transportadora de elétrons, onde o NADH e o FADH2, através das cristas mitocondriais, vão transportar elétrons e vão então fomentar a formação de mais ATP para a célula, tá? Então, as reações que a gente tem no metabolismo, a beta-oxidação dos lipídios, a via glicolítica, em conjunto com o ciclo de Krebs, vão então formar através da fosforilação nível de substrato ATP, mas também vão liberar através pela cadeia transportadora de elétrons, né? A formação da fosforilação oxidativa, tá? A fosforilação oxidativa, então, é a via de maior produção de ATP celular. Então, fosforilar o ADP, o difosfato de adenosina, com fósforo inorgânico, vai formar o ATP. A oxidação de compostos orgânicos como a glicose e ácidos graxos visa, então, a produção de energia, que é o ATP, e a fosforilação oxidativa de moléculas, como acontece no NADH e no FADH2, eles são provenientes das vias glicolíticas do ciclo de Krebs, que vão liberar então elétrons energizados e íons de hidrogênio, que são prótons, para a cadeia transportadora de elétrons. Então esse é o processo que acontece então na mitocôndria, mais precisamente nas cristas mitocondriais, e utiliza então o oxigênio. Como utiliza o oxigênio, é um processo então aeróbio. Bom, o saldo geral a gente falou um pouco em algumas aulas passadas, a via glicolítica, o ciclo de Krebs, a fosforilação oxidativa. E a gente vai dar uma resumida aqui que o mol de glicose então pode produzir entre 2 ATPs na via glicolítica, né? 1 GTP equivale então a ATP nessa parte, e também 34 ATPs na fosforilação oxidativa. Um saldo geral de 38 ATPs em uma molécula de glicose, tá? Só que a molécula de glicose, tanto na via glicolítica quanto no ciclo de Krebs, também libera outros componentes, que é o NADH e o FADH2, que vão auxiliar no processo então de síntese do ATP, né, na fosforilação, na fosforilação oxidativa, tá? Então, o que visa aqui é a importância então da fosforilação a nível de substrato, mas também a liberação e formação do NADH e do FADH2. E como eu falei anteriormente, a questão o que promove a fosforilação oxidativa é a cadeia transportadora de elétrons. Por quê? O que ela tem de interessante? A cadeia transportadora de elétrons ela é importante para formar o que chamamos de gradiente eletroquímico. Vou explicar mais ou menos pelos desenhos que a gente vai entender. Então, como a gente falou que o NAD e o FADH2 são produzidos na via glicolítica, no ciclo de Krebs, né? Essas duas moléculas, esses dois nucleotídeos, eles podem então sofrer o que chamamos de oxidação e redução, porque eles, a partir do momento que eles oxidam e reduzem em geral, então, para o funcionamento da cadeia transportadora de elétrons, para a formação do gradiente eletroquímico, o NADH e o FADH2 vão ser responsáveis em estar oxidando e reduzindo, tá? Aqui a gente tem o desenho das cristas mitocondriais, onde a estrutura ocorre a presença dos citocromos. O que eles fazem basicamente? NADH e FADH2 transportam esses prótons da via glicolítica do ciclo de Krebs até o citocromo 1 e 2. Aqui eles vão dispensar o próton, ou seja, o hidrogênio,
as proteínas vão puxar mais prótons para o meio do espaço intermembrana, né? E aqui vai ter um acúmulo então de prótons, tá? E isso vai gerar um gradiente eletroquímico, porque essa parte positiva é diferente dessa parte negativa. Então, isso vai gerar um gradiente eletroquímico, tá? O citocromo 1, que ele tem um sistema FMNS, ou seja, ele vai formar então elétrons nessa estrutura, e essa molécula aqui, a ubiquinona, é responsável então em transportar esses elétrons até o citocromo 3, tá? Aqui vai puxar mais hidrogênio, fornecendo então, como a gente falou, a formação do gradiente eletroquímico. Bom, as cristas mitocondriais têm a presença dos citocromos, que é o 1, o 2, o 3 e o 4, né? Cada um tem funções específicas dentro da cadeia transportadora de elétrons. O 1, por exemplo, ele oxida o NADH, o 2 ele oxida o FADH2, o 3 ele atua reduzindo a ubiquinona, formando então um gradiente eletroquímico. O 4, então, ele utiliza O2 para formar água, ou seja, ele estabiliza todo o processo de elétrons ali no citocromo, no conjunto, né, cadeia transportadora de elétrons. O ubiquinona que transporta então esses hidrogênios, esses prótons também carregados de elétrons, para justamente chegar na etapa da ATP sintetase, promover a formação dos ATPs. Então esse é o conjunto de proteínas que vão estar em conjunto aqui, uma trabalhando em prol da outra para formar o gradiente eletroquímico, tá? Bom, as proteínas do citocromo promovem então, a formação do gradiente eletroquímico, vão transportar então os prótons, os hidrogênios, através das suas características, né, o seu espaço da matriz mitocondrial até o espaço intermembrana. E a ubiquinona então transporta os elétrons de origem de NADH no citocromo 1 até o citocromo 3, puxando mais hidrogênios para o gradiente eletroquímico. E, consequentemente, os espaços intermembrana preenchidos com esses prótons, né, com esses hidrogênios, formam então o funcionamento da ATPase para fosforilar o ADP a partir do ADP, ou de fosfato de adenosina, com fósforo inorgânico, formando o ATP. Tá? Então, basicamente é isso. NAD e FAD trabalham junto com o citocromo 1 e 2. A ubiquinona, então, transporta os elétrons até o 3, puxando mais hidrogênios. O 4 vai utilizar então esses elétrons junto com o oxigênio que vem da respiração então, para formar água, e a partir daí formar então esse gradiente eletroquímico. Consequentemente, essa diferença de potencial aqui faz com que essa proteína ATP sintetase, ela que é uma proteína de maneira interessante, ela tem um funcionamento protomotriz, tá? Ela funciona a partir de força protomotriz. Esses hidrogênios vão passar pela unidade F0 dela, e a partir do momento que ela vai passando, vai fazendo com que a parte F1 comece a girar. E a partir desse momento, ela começa a liberar então a formação dos ATPs, tá? Esse é o esquema de formação, por isso que consegue formar muito mais ATPs aqui do que geralmente nas fosforilações em nível de substrato. Tá? Então a passagem dos íons promove o giro da ATP sintetase, juntando então o ADP e o fósforo inorgânico, criando o trifosfato de adenosina. Bom, esse processo então ele tem um rendimento energético, né, com uma respiração aeróbia, se a gente for somar tudo, a via glicolítica, 2 ATPs. O ciclo de Krebs, mais 2 ATPs. Nessa etapa então, da cadeia respiratória em conjunto aqui, com a fosforilação oxidativa, produz 34. Ela é muito mais rentável. Né? Ao todo, então, uma molécula de ATP, um mol de glicose, ela consegue formar até 38 ATPs. Tá? Dentro desse contexto, então, assim, existem alguns órgãos que consomem muito mais ATPs. Né? O coração, por exemplo, ele pode consumir 16 gramas de ATP por dia. O cérebro, 6 gramas de ATP por dia. Os rins também são um conjunto de órgãos, está, né? Enquadrado também naquele alto metabolismo, né? Pode consumir até 24 gramas de ATP. O fígado, 6 gramas de ATP também por dia. O músculo esquelético em repouso, né? Vamos colocar aqui uma ressalva, que ele pode consumir 0,3 gramas de ATP. Ou seja, seu consumo é
ínfimo quando está em repouso. Mas quando está correndo, quando não está em atividade, ele pode produzir, né, pode consumir, na verdade, 23,6 gramas de ATP por dia, tá? Bom, pessoal, espero que tenha compreendido. Qualquer dúvida, vou estar à disposição para tirar, tá? O importante é a gente saber que essa etapa é a etapa praticamente final, a produção de energia a partir da glicose, a via glicolítica, e o que a gente tem a maior produção de ATPs em comparação às outras partes, tá? Ou seja, todo ATP produzido na célula vem a partir da fosforilação oxidativa, a maior parte dele, né? E ele é direcionado basicamente para agora todas as atividades que a gente observa dentro do funcionamento celular, tá bom? Eu espero que tenha gostado e obrigado.